Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de partida entre AlphaZero e Stockfish 8, as duas maiores inteligências do xadrez mundial. Nesse vídeo, atendendo a muitos pedidos, vamos divulgar uma das vitórias do Stockfish em cima do AlphaZero, uma das 6 vitórias em 1000 jogos, ou seja, uma porcentagem bem pequena. Vamos divulgar, não foram divulgadas todas as 6, se eu não me engano apenas 2 ou foram 3 que foram divulgadas, então essa é uma delas. Stockfish jogando de brancas e o AlphaZero jogando de negras. A posição inicial foi retirada da seleção, do livro de aberturas do Campeonato Mundial de Computadores, e colocaram o AlphaZero aí para testar uma defesa francesa, depois de D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo volta, H4, e aí a ideia dessa abertura é entregar um peão, as brancas entregam um peão em troca de conseguir atividade. Depois de cavalo H3, dama vem para E7, dama G4, ataca o peão em G7, dama G6, cavalo G5, e a partir daqui o AlphaZero agora começa de fato a pensar, O pessoal colocou essa posição na posição inicial do jogo. O AlphaZero joga o lance H6, e aqui as brancas simplesmente fazem o roque, o Stockfish faz o roque. Você não pode tomar o cavalo necessariamente, porque seu peão está cravado, a torre cai lá em cima. Por isso que o AlphaZero decidiu seguir o seu desenvolvimento com o cavalo C6. Temos o lance cavalo B5, atacando o ponto direto em C7, começando aí as primeiras manobras de ataque do Stockfish. Cavalo B6, a dama agora pode atacar a dama pode defender o peãozinho em C7. Temos o lance torre D3 com ideias aí de torre F3 ou torre H3, tendo vários pontos de ataque. Por isso que seguiu o lance H5 aqui, para evitar qualquer coisa, ameaçando um pouquinho a dama das brancas. Bem, seria horrível, por exemplo, algo do tipo A6 nessa posição, só para você ter uma ideia, vamos supor, retirar esse cavalo daí, porque simplesmente pode seguir o sacrifício cavalo toma em F7, Essas são apenas algumas linhas dessa variante que podem seguir. Acredito que quem já estudou a teoria dessa abertura com certeza deve estar atento a isso. Depois de dama toma em F7, torre F3, e tem muitos pontos de ataque, tanto o peão em C7 como também o peão em G6. Então são pontos críticos da defesa das negras. Se elas tentam ainda manter a defesa dos dois, um deles cai, Cavalo toma em C7, cheque. Dama toma em C7, a dama pode tomar em G6 com cheque. Aqui o rei tem várias opções, se o rei vier para a casa D7, por exemplo, torre F7, cheque. Se cavalo é 7, simplesmente você toma, e aí depois que o rei retomar, você dá um cheque duplo e captura a torre lá em cima. Essa é apenas uma das linhas. Se nessa posição aqui o rei vier para a casa D8, simplesmente dama F6, cheque, rei D7, e você também toma, prossegue da mesma forma, Se cavalo vem para a casa E7, claro, você não quer perder sua dama ali, torre F7 da mesma forma, e se dama D8, por exemplo, quando troca damas, dama F6, e as brancas têm um jogo incrível, Esse peão vai estar caindo aqui, a torre vai vir para o ataque muito em breve. Então, depois dessa posição aqui, temos o lance H5, ameaçando a dama das brancas, e aí que o Stockfish já joga um lance bem interessante, torre F3, deixando a dama para ser capturada. E aqui o AlphaZero recusa a dama e joga o lance A6, expulsando o cavalo dali. Por que não tomar essa dama aqui, Se você toma a dama das brancas, nesse caso com o peão toma em G4, primeiro você toma lá em cima com cheque, Depois que o rei sai da última coluna, você pode tomar em F7 com cheque. Depois disso, você tem aí um material de certa forma equilibrado, mas de qualquer forma a posição das brancas é muito melhor. Vários pontos fracos na defesa das negras, a saber, esses dois peões dobrados que caem com muita facilidade, a ameaça, por exemplo, da torre vir para cá, para casa H7, com cheque já descoberto, coisas do tipo. O desenvolvimento precário, do bispo e da torre. Então as brancas estão muito melhores nessa posição também. Por isso que depois de torre F3 você não está necessariamente perdendo sua dama, Seguiu A6 por parte do AlphaZero, a dama veio para casa G3, perdão, deixa eu só voltar aqui, dama G3, E aqui, claro, para evitar capturas ali na casa F7, você traz o cavalo de volta, o AlphaZero decidiu trazer o cavalo de volta para a casa D8, defendendo o peão. Ok,
Temos o lance cavalo C3 saindo do ataque também. O cavalo vem para a casa D7, também para ajudar na defesa. Bispo D3 desenvolvendo. Agora existem muitas ideias aqui de aproveitar essa fraqueza aqui, né, desses peões. E aqui nessa posição, para defender, ajudar na defesa, esse cavalo veio para casa F8, principalmente para ajudar na defesa do ponto fraco de G6. Mas por que necessariamente tem que ajudar nessa defesa? Se você vamos fazer um lance débil aqui, um lance ruim, um lance A5, por exemplo. Se você faz esse lance A5, pode seguir, né, cavalo toma F7 sem nenhum problema. E depois de cavalo toma F7, torre toma, você pode entregar aí, né, e aí você está perdendo a sua dama no próximo lance. Então essas são apenas algumas ideias da posição, tá? Ok, por isso que seguiu o cavalo F8, defendendo aí esse ponto fraco. E aqui mais um lance interessante, trazendo uma peça para o ataque, né? Estoque Fijuin com tudo. Torre H4 nesse ponto, com a ideia de trazer a torre para a casa F4, pressionar ainda mais o ponto fraco ali da casa F7. Bem, o alfazeiro vai tentando fazer o melhor possível, né? O melhor que dá. Joga o lance torre G8. A ideia do lance torre G8 é você trazer essa torre para cá no próximo lance, né? Para ajudar justamente na defesa desse peão. Ok, e aqui mais um sacrifício bem interessante, sim, entre aspas, sacrifício de bispo, que também não é aceito. E a gente vai ver quais são as implicações de ser aceito ou não. Vamos lá. Primeiro tudo, seguir o dama D7 aqui na posição, tá? Dama D7. Se você aceita com o peão toma em C4, por exemplo, a ideia é simplesmente jogar D5, né? Com a ideia não só do avanço D6, mas também com a ideia de jogar cavalo E4 e depois pular aqui para casa F6, né? Com ideias de mate, né, por exemplo. Então, precisa ter muito cuidado com ambas as ameaças. Se algo do tipo cavalo D7, por exemplo, algo de torre toma em C4 e a ameaça de novo de D6 é ainda mais forte. Depois algo tipo cavalo toma em E5, vamos supor que você está dando um garfo, né, em ambas as torres, mas depois de dama toma em E5, peão toma em D5, dama toma em E7, rei toma em E7, cavalo toma em D5 cheque, rei F8, torre toma em C7, e as brancas têm um ataque mortal aqui na casa F7, né? Então realmente bem complicada essa posição se você inventa de tomar o bispo. Depois de bispo C4, seguiu dama D7, né? De fato com ideias de defesa, alguns lances de espera. E claro, para evitar também o avanço daquele peão, né? Depois temos o lance cavalo de C4, bem interessante, colocando aí agora a possibilidade do alfazeiro tomar um dos dois. E o alfazeiro de fato dessa vez não pode resistir e aceita um dos cavalos, né? Porque senão realmente as consequências seriam trágicas com o lance cavalo F6. Se o cavalo toma em E4, de novo com a mesma ideia de cavalo F6, ganhando a dama das negras, por isso que seguiu o lance cavalo H7, defendendo essa casa temporariamente. E aqui que está mais um lance bem interessante, né? Usando o princípio tático, né? Se você pudesse jogar, você provavelmente já deve estar vendo aí esse próximo lance, que é o lance torre toma em H5, né? Agora, se o peão retomar, cai a torre lá em cima, né? Devido à cravada aí. Bem, aqui nessa posição o alfazeiro não consegue, né? Ele se rende e entrega um certo material em troca, né? Entrega uma dama, depois de dama toma em D4, dama vem para a casa G4 com ideias, por exemplo, de cavalo dando cheque e ganhando a dama aqui no próximo lance. Seguiu então dama toma o cavalo, dama toma dama, peão toma a torre, né? E aí depois de dama toma em H7, você tem de certa forma um certo equilíbrio, vamos dizer assim, né? Se a gente for contar, por exemplo, você tem torre, torre, bispo e bispo, você tem aí uma torre e um cavalo por uma dama. Claro que não é compensação suficiente, porque você tem muitas fraquezas. Esse rei está bem fraco aqui no centro, né? Principalmente com essas ameaças aqui constantes. Então, claro, não compensa, mas às vezes, né, essa troca de material de torre e cavalo por dama chega a compensar em algumas posições, mas nessa definitivamente não. E aí, depois de torre F8 defendendo a casa F7, torre F6, bispo veio para a casa D7 e
o Alfa-Zero não aguenta e simplesmente desiste da partida. Bem, uma partida bem curta, na verdade, né? Simplesmente 26 lances, mas que eu acredito que é bem interessante para a gente ver que o Alfa-Zero realmente odeia a abertura na defesa francesa. Ele simplesmente se sentiu preso, ele não conseguiu desenvolver, não conseguiu jogar. Se bem que o Stockfish, né, ele tem um certo apego pela defesa francesa, então provavelmente ele devia estar num território familiar também nessa abertura, né? Enfim, mas sem querer também puxar a brasa pro lado de ninguém, foi um jogo realmente muito bom, parte do Stockfish, aproveitando muitos motivos táticos e fazendo de fato uma grande partida. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e deseja receber nossos vídeos, se inscreve, ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Deixa um gostei, porque eu fico sabendo que você está apreciando o nosso trabalho. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.